pseudotumor cerebral ou hipertensão intracraniana idiopática. Calma, calma. Primeira coisa que você precisa saber, se você ouviu esse diagnóstico, se você teve esse diagnóstico, é pseudotumor cerebral, não tem nada a ver com tumor cerebral. É uma doença que aumenta a pressão dentro do crânio, mas não é causada por nenhum tipo de tumor. Se você quer saber mais sobre essa condição, assista o nosso vídeo até o final. Eu sou Márcio Natan, sou neurologista e tenho esse canal aqui para te ajudar a entender um pouco melhor sobre as dores de cabeça. Se você quer saber mais sobre essa condição ou outras causas de dores de cabeça, clica aí no sininho, ative a notificação para saber dos nossos conteúdos aqui no canal. Vamos começar com uma definição simples. Cefaleia. Cefaleia é uma doença que causa dor de cabeça e naturalmente outros sintomas. Existem vários tipos de cefaleias. Uma delas é essa doença chamada pseudotumor cerebral, quando ela tem alguma outra causa associada, como por exemplo, ingestão de vitamina A em excesso, ou por exemplo, alguma doença endocrinológica como hipotireoidismo e hipertireoidismo, a gente chama de pseudotumor secundário. Mas na grande maioria das vezes, a pessoa que desenvolve pseudotumor, ela não tem uma outra causa específica. E essa, então, é uma doença relacionada a um fator de risco principal, que é a obesidade, especialmente em mulheres jovens. Então, recapitulando, a hipertensão intracraniana idiopática ou pseudotumor idiopático é muito comum em mulheres jovens que tem obesidade. A primeira coisa é a gente entender por que uma pessoa desenvolve pseudotumor cerebral ou hipertensão intracraniana idiopática. Então, vou te mostrar e vou te explicar muito bem isso. Tá vendo essa figura aqui? Ela mostra que dentro do nosso cérebro, dentro do sistema nervoso central, existe produção contínua de um líquido. Esse líquido ele é chamado líquor e ele serve para proteger, ele envolve o nosso cérebro e toda a medula até o final da nossa coluna. E como eu disse, esse líquor ele é produzido e absorvido o tempo inteiro. Para você ter uma ideia, todo o volume do líquor ele é absorvido e produzido cerca de 3 vezes no volume total por dia. Então é uma produção e absorção constante e é muito importante que ela tenha o ritmo correto para que não fique nem em excesso e nem em falta desse volume de líquor. Acontece que justamente em mulheres jovens com obesidade existe um risco aumentado de haver um desequilíbrio dessa produção e absorção, com maior produção ou menor absorção desse líquor. Isso vai fazer com que o volume do líquor dentro do organismo aumente e isso pode gerar, no final das contas, um aumento da pressão dentro do crânio. E daí? Uma vez que existe essa pressão dentro do crânio aumentada, quais são os sintomas que podem acontecer? O principal sintoma que acontece na grande maioria, mais de 90% das pessoas, é justamente dor de cabeça. É uma dor de cabeça que muitas vezes ela ou é nova, a pessoa não tinha nenhuma dor de cabeça, ou ela é uma mudança do padrão de uma dor de cabeça que a pessoa tinha. Geralmente, quando ela começa relacionada à hipertensão idiopática, pseudotumor, ela já é uma dor muito frequente ou mesmo diária. Ela pode ter um padrão específico da hipertensão intracraniana, que é o seguinte, ela geralmente é pior no começo da manhã, que é o período que a pessoa passou a maior parte do tempo deitada ao longo da noite. E aí quando a pessoa se levanta e aí vai para o dia e acaba caminhando, ficando mais na postura levantada, a drenagem do líquor para baixo pela força da gravidade acaba sendo maior. Então pode aliviar um pouco essa pressão intracraniana e por isso aliviar um pouco os sintomas. Agora, dor de cabeça não é o único sintoma do pseudotumor cerebral. Existem outros sintomas que são muito comuns, como por exemplo, dor na região cervical, dor na região lombar, então dor nas costas é bastante comum. Outro sintoma muito comum é alteração da visão e pode aparecer de formas diferentes. Pode aparecer com uma sensação de turvação visual transitória, pode aparecer com uma redução do campo da visão progressiva ao longo de dias, semanas, e esse é um sinal de gravidade que deve fazer a pessoa procurar
com urgência ajuda médica. Uma outra forma de alteração da visão é uma pessoa que começa a enxergar dois objetos no lugar em que existe apenas um. Isso a gente chama de diplopia. Também pode ser um sintoma da visão relacionada a pseudotumor. Há ainda sintomas como sensação de tontura, zumbido no ouvido, dificuldade de concentração e outras alterações cognitivas. Ok, e uma pessoa que tem alguns sintomas parecidos com este pseudotumor, o que deve fazer? É óbvio, essa pessoa necessita procurar ajuda médica. Ela precisa ser avaliada com uma história clínica, com um exame físico completo, inclusive um exame específico, que é fundamental para se fazer o diagnóstico de pseudotumor ou de hipertensão intracraniana idiopática, que é o fundo de olho. O que é isso? Nada mais é do que uma avaliação com esse aparelhinho daqui, entre neurologistas, oftalmologistas usam outro aparelhinho, mas dessa forma, através de um aparelho, a gente vai conseguir avaliar lá no fundo do olho o lugar onde o nervo óptico, que é o principal nervo da visão, se liga dentro do globo ocular. E aí o que a gente vai procurar é perceber se existe algum edema na região que a gente chama de papila óptica, que é nada mais que isso, o lugar onde o nervo óptico se liga no globo ocular. Quando existe ali um edema, quando existe ali um inchaço dessa papila, a gente pode inferir que dentro do crânio a pressão está aumentada. Ela está tão aumentada que ela começa a empurrar o nervo e ele acaba inchando e a gente consegue observar isso ao fundo do olho. Por isso, é absolutamente fundamental que para a gente conseguir realmente suspeitar dessa doença, o exame físico seja feito. E essa parte do exame é uma parte que não tem como ser feita via telemedicina hoje. Muito bem, então agora eu sabendo os sintomas, tendo examinado, percebido que ele tem algum sinal de que pode ser um pseudotumor, qual é o próximo passo? É fundamental para fechar o diagnóstico de pseudotumor ainda dois outros exames, a ressonância de crânio com a angiorressonância, ou seja, o estudo das veias dentro do crânio, para avaliar se não existe ali alguma outra complicação que pode causar esse aumento da pressão intracraniana. E por fim, vai ser necessário, depois de ter feito o exame de imagem da cabeça, examinar o líquor, avaliar através de uma punção na região mais baixa da coluna, a pressão que está dentro ali do sistema licórico, a pressão intracraniana, que é avaliada através dessa punção com a pessoa deitada. Então, existe uma forma da gente fazer a punção, avaliar a pressão e também enviar uma amostra do líquor para o laboratório para a gente ter certeza de que não existe ali uma outra condição causando esse aumento da pressão, como é o caso de inflamação, de infecção e outras condições também que podem gerar aumento da pressão intracraniana. Existe mais algum exame que é preciso ser feito para pessoas que têm pseudotumor cerebral? Resposta é sim. Existem alguns outros exames que também são importantes. O primeiro é uma avaliação da função da visão. E o principal exame que a gente usa para isso é chamado de campo visual automatizado. Nada mais é do que um aparelho que é capaz de emitir luz e a pessoa que está sendo avaliada vai confirmando se ela está enxergando ou não aquela fonte de luz e a partir disso a gente consegue definir como está o campo visual daquela pessoa. Por que isso é importante? Porque o pseudotumor é uma doença que não mata, mas ela pode causar perda visual, que pode ser muito importante, gerando até cegueira. Mais importante ainda, isso é sim prevenível à medida que a gente tenha o diagnóstico no tempo correto e que a gente possa fazer o tratamento da forma adequada. Então, pessoas que têm suspeita de pseudotumor cerebral necessitam procurar ajuda médica com urgência, para que sejam avaliados, para que o diagnóstico seja feito e os exames solicitados da forma correta, para que a gente tenha certeza de que a causa do pseudotumor é idiopática, ou seja, não está relacionada a uma outra condição, como excesso de vitamina A, como doenças endocrinológicas, outras medicações que podem induzir pseudotumor, e para que essa pessoa, então, seja avaliada em relação à repercussão da doença na visão, para que ela também receba um tratamento. E o tratamento do pseudotumor eu vou falar no próximo vídeo. Então, se você quer saber mais sobre o tratamento do pseudotumor, acompanhe aqui no próximo vídeo.